Oi, gente, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem por aí. E caso não esteja, confie que no momento certo Deus intervirá nessa situação. Falando sobre isso, hoje eu quero trazer uma abordagem específica sobre a voz das dificuldades, das adversidades. No outro vídeo nós abordamos panoramicamente essas vozes e hoje eu quero dar enfoque a essa voz. Quando a gente fala de voz, a gente fala que é preciso analisar, compreender, parar para dar atenção ao que essa voz está transmitindo, né? O recado dessa voz. O problema se instala quando outras vozes falam ao mesmo tempo e aí a gente não consegue dar atenção devida para a voz que deveríamos ouvir, que é a voz de Deus. E a voz das dificuldades, ela atua justamente nisso, ela cria obstáculos para a compreensão da verdadeira voz, a voz que me levará a um caminho de vida, que é a voz de Deus. Quando Jesus fala das dificuldades, né, sobre dificuldades, tem um versículo que é chave que a gente não pode deixar de falar. Ele diz assim: olha, eu tenho dito isso a vocês para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em primeiro lugar, ele está dizendo, essa paz precisa estar firmada em mim e não nas circunstâncias. Você precisa criar uma convicção interna da sua crença, do que você acredita, na palavra que eu estou te dizendo. Não confie nas circunstâncias, confie naquilo que você criou, naquela convicção, na fé que está dentro de você. E ele vai falar, no mundo tereis aflições. No mundo existirá adversidade. As dificuldades não é algo que poderá acontecer, não. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele disse na forma indicativa, ele disse, você terá aflição, né? As aflições chegarão porque nós estamos dentro de um mundo, de um sistema que tem várias dificuldades, que é rodeado de dificuldades, que é marcado por injustiças, por falta de igualdade, porque o pecado se instalou na humanidade. Então aqui haverá dificuldades, aqui haverá aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo, ou seja, de novo, crie essa perspectiva interna, essa convicção de que é possível vencer essas aflições, confiando na minha palavra, confiando que é possível vencer, porque eu venci e você também vai conseguir vencer essas dificuldades. Quando a gente fala de Jesus, a gente não pode deixar de falar que o Espírito, né, tem uma parte bíblica que diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. E a palavra vai dizer que Jesus, ele ao longo das provocações, né, do inimigo, ele venceu todas elas firmado na palavra, firmado naquilo que ele estava convicto, né? Ele tinha criado, ele tinha, com aquela fé dele, ele conseguiu vencer. E no final vai dizer que o diabo fugiu da presença dele e os anjos serviram. Se Jesus olhasse as circunstâncias, ele não seria esse exemplo, né, de um exemplo de homem, porque ele passou por aquelas circunstâncias como homem, passível de necessidades, inclusive ele estava em jejum, ele estava precisando de comida, ele estava precisando de água para beber, ele estava em uma situação de dificuldade. Mas ele, mesmo dentro do deserto, dentro das circunstâncias adversas, dentro de uma situação de extrema dificuldade por não ter instrumentos para ele firmar, para ele sobreviver, ele se firmou na convicção, na missão que Deus tinha dado para ele, e ele cumpriu até o fim. Do outro lado, já temos um exemplo negativo. Temos o exemplo do povo de Israel, que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, iniciou sua trajetória no deserto, mas ao ver as dificuldades ao redor, duvidou da palavra de Deus e acabou murmurando, acabou se virando contra Moisés, e eles se deixaram influenciar por essas circunstâncias e não chegaram à Terra Prometida. Ou seja, as circunstâncias dominaram a vida do povo de Israel naquele momento, influenciaram eles a ponto de
esquecerem da voz de Deus, esquecerem de elevar, né, os ouvidos, a voz, os olhos para aquele que traria vida e esperança para a trajetória, para a história deles. E Jesus, ele nos dá uma solução muito interessante. Lá em Mateus, ele vai falar sobre a parábola da rocha, né, da casa que é firmada sobre a rocha. E ele vai dizer que aquele que ouve as palavras e as pratica é considerado um homem que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. E em Mateus 7:24 ele vai dizer: veio as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto contra aquela casa, com muita força contra aquela casa. Mas ela se manteve firme, ela se manteve íntegra, porque ela estava firmada sobre a rocha. Ela estava, e a rocha ali se tratava do próprio Jesus Cristo, da mensagem dele, da palavra dele. Então, ele nos dá esse direcionamento. Ele diz para mim e para você, é preciso ouvir a mensagem e praticar essa mensagem. E a prática da mensagem de Jesus envolve continuidade, envolve perseverança, envolve um exercício diário. Eu posso errar aqui, mas eu preciso me levantar para fazer aquilo que é certo e tentar sempre acertar, praticar, exercitar isso, né? Quando a gente estuda, né, para um concurso, trazendo aqui para a vida, a gente está sempre estudando aquilo ali, massificando aquilo na nossa mente, reiterando aquele assunto. Por quê? Porque o fato de reiterar, de repetir, nos vai fazer com que a gente não esqueça aquele conteúdo, vai fazer com que aquele conteúdo se solidifique dentro de nós e a gente não esqueça dele no momento em que deveremos utilizá-los. E um exemplo muito bom, né, sobre circunstâncias, adversidade, que eu lembro sempre quando a gente fala sobre isso, é o exemplo de Pedro, que andou sobre as águas, né? Lá em Mateus vai dizer, Mateus 14, 22 e 23, vai dizer que Jesus compeliu os discípulos para passar do outro lado. Jesus estava ensinando as multidões e falou, olha, passa por outro lado. A gente vê aqui uma comparação, né? Que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus. E aqui Jesus levou os discípulos para o outro lado. Ou seja, era necessário que os discípulos passassem por aquela situação, por aquela adversidade, para que eles fortificassem a sua fé, para que eles acreditassem na palavra de Jesus. E é por isso que Jesus falou, passa para o outro lado. E aí depois a palavra de Deus vai dizer que na quarta madrugada, o vento estava muito forte, as ondas estavam violentas, e ali Jesus andou sobre as águas. Os discípulos olharam aquilo e falaram, é um fantasma. Mas Pedro olhou aquilo ali, né? Olhou para Jesus e falou, mestre, se és tu, diga que eu vá ao seu encontro para andar sobre as águas. E Jesus disse, vem. E ele andou sobre as águas. Jesus estava ali numa situação, num nível acima das dificuldades. As ondas estavam violentas, o vento estava forte, mas Jesus estava andando sobre as águas. Ele estava acima do problema. E é isso que ele quer para mim e para você. E Pedro, quando ele confiou em Jesus, ele também andou sobre as águas. Ele também esteve acima da dificuldade, acima do problema. Mas quando ele começou a duvidar, começou a desacreditar devido às fortes ondas, as ondas começaram a ficar cada vez mais fortes e ele começou a afundar. E Jesus disse, homem de pouca fé. Ou seja, era da vontade de Jesus que ele confiasse plenamente e andasse sobre as águas, né? Um mortal andando sobre as águas, por quê? Porque por causa da confiança em Jesus Cristo é possível sim andar sobre as águas. E essa ousadia de Pedro nos traz o significado de que nós devemos ser ousados em confiar em Deus. Mesmo na pior fase da nossa vida, mesmo que a gente esteja vivendo uma situação terrível, Ele nos chama a confiar de uma forma ousada nele. E para finalizar, eu quero trazer um texto que se encontra lá em 1 Reis 19,
11. Era uma situação do profeta Elias, que ele estava dentro da caverna. E aí, porque ele ficou triste, ele ficou com uma baixa autoestima devido à situação do povo, que o povo não queria servir a Deus. Ele ficou dentro da caverna. E Deus disse para ele: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia o monte, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois um cício tranquilo e suave. Aqui diz claramente: vem o vento, vem a tempestade. Mas Deus não está nisso, Ele está acima dessas dificuldades. E Ele estava dando uma lição para Elias, um grande profeta. Olha, ele tem esse cenário está acontecendo, mas eu estou acima desse cenário. Tem esse vento, essa dificuldade, mas eu estou acima dessas dificuldades. Sai daí, levanta daí, porque há muita coisa a ser feita. E é isso que Deus fala para mim e para você hoje. Vamos sair dessa caverna de dificuldade. Vamos sair dessa voz das dificuldades. Você pode estar dentro das circunstâncias, mas você não deve pertencer a essas circunstâncias. Você não deve conduzir a sua vida, se deixar ser dominado por essas circunstâncias, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Que você seja abençoado com essa mensagem. Comenta aí, compartilha se quiser e vamos influenciar, vamos crescer na palavra de Deus, que é isso que Ele quer para mim e para você. Um beijo!